está começando o PlasticaCast, o podcast que tira todas as suas dúvidas sobre cirurgias plásticas. Eu sou a Aline Bordalo, jornalista, e ao meu lado está o anfitrião desse programa, Dr. Alan Bernac, especialista em cirurgia plástica há mais de 20 anos, né, doutor? Exatamente. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por estar assistindo a gente aqui. A gente hoje tem uma presença especial aqui, que é um advogado de direito médico, né, especializado em direito médico. A ideia de trazer ele aqui é para que as pessoas também conheçam um pouco dessa parte, desse mundo, que também tem a ver com plástica. Na verdade, tem a ver com medicina, mas com plástica bastante, que é o Dr. Limar Kamaroff. E aí eu vou deixar a Aline apresentar ele melhor Porque eu aqui estou do que cheia eu. de dúvidas e curiosidades. Primeiramente, eu nem sabia que tinha especialista em direito médico, né? Conta um pouquinho da sua história, né? Do seu currículo, com por que se interessou por esse assunto. Sei que tem experiência em Los Angeles também, Isso, vamos chamar aqui de internacional. doutor Hollywood daqui a pouco. Você vê que fez dever de casa, né? Rapaz, já Viu? pesquisou, hein? Olá, olá. Meu muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo, então dependendo da hora já fica já meu registro. Muito obrigado por estar aqui presente, Aline. Alan, pô, você é o cara, irmão. Que isso? Ah, Bonitão ele, né? Bonitão. Bonito esse menino. olha só. Bom, Ele vem de beleza, né? Tem que tem ser que ser, bonito. né, pô? Tem que a pessoa olha assim e fala, que isso, irmão? Eu fico É até isso mal, aí. assim, eu me sinto mal. Bom, na verdade, direito médico é uma especialização, não vou falar que ela é nova, mas é uma especialização pouco divulgada. Apareceu agora, recentemente, assim, de uns 10 anos para cá, houve um boom. Todo mundo é especialista em direito médico. Aliás, a internet propiciou muita gente ser especialista em muita coisa, né? Com certeza. A questão é a comprovação da É, especialidade. É quando a bola rola que a gente vê se o cara sabe jogar ou não. é. Esse cara chega todo Isso aí. instrumentado e não sabe tocar na bola. Então, assim, a minha formação nunca foi, assim, pensada para direito médico. E, talvez esse seja um grande trunfo, porque quando eu me formei, lá para os idos dos anos 2000, eu tinha no final da formação da minha faculdade foi para fazer corporate finance, trabalhar com mercados de capitais, mercados financeiros. Eu acabei a faculdade, eu trabalhava já nos grandes escritórios de direito empresarial e corporativo, e eu decidi fazer mestrado direto. Na época que eu fazia mestrado, a gente tinha que fazer prova. Proficiência em 2 línguas, prova de título, currículo, e eu acabei passando para Cândido Mendes. Novo, tinha 21 anos. É. Aí fiz o mestrado em Direito Empresarial, e a minha tese de mestrado em Direito Empresarial foi Programa de Recuperação para micro e pequenas empresas com mercados externos, com capital externo. Por conta dessa tese, eu ganhei uma bolsa para estudar na UCLA, Trade Commerce, e lá fui eu. Chegando lá, UCLA é Universidade de Los Angeles. Universidade da Califórnia, Isso, Los Angeles. Los Angeles. Que aí Ainda, tem Los ainda Angeles mesmo, que é Los Angeles mesmo, né? a Porque você UCLA tem várias tem. universidades Mas da Califórnia. eu fiquei no campus de Sacramento, que é a capital da Tá, Califórnia. isso. Aí, chegando lá, eu era para ficar 6 meses, 4, 6 meses, era a formação, era como se fosse equivalente ao MBA aqui. Uhum. E aí tinha um olheiro de história de advocacia que me draftou, me selecionou para trabalhar nesse escritório. E esse escritório acabou sendo dentro de Los Angeles General Hospital. E Uhum. lá eu comecei com direito médico na prática. Qual era o meu trabalho lá? Eu era paralegal, que é aquele advogado que é advogado de outro país, mas não é nos Estados Unidos, e trabalha auxiliando os advogados. Associado. É porque é É, diferente, né? A muito, legislação, muito, né? Bem completamente diferente. diferente. E o meu trabalho lá era fazer sindicância interna dentro do hospital. Ou Uhum. seja, você tinha os houses da vida, que faziam as lambanças, e eu tinha House que. resolvia no final, né? Os meus houses, às vezes, não. Então, então a gente acabava fazendo uma sindicância interna, apurava e entregava para o advogado para saber se tinha problema ou não, para saber se fazia um acordo ou se levava o caso a júri, ao processo. E muitas das vezes eu era aquele advogado, vocês que vêm em filme de direito, sabe aquela parte que tem uma mesa maior do que essa, que tem uma câmera apontada para você? Nossa, aquilo ali deve ser meio constrangedor, mas aquilo ali Ah, é meio que uma pré-audiência, né? Acho que Então ali eu testava se o cara estava mentindo ou não. Irmão, tudo que é técnica de persuasão, influenciação, negociação, leitura corporal, tudo. Eu fiz curso para isso, então eu sabia se o cara estava falando verdade ou não e poderia até influenciar. Então eu chegava até o limite daquela pessoa. Lá, no caso, você defendia os médicos do hospital. Aí é um conceito Ele interessante. estava fazendo a sindicância, não É, estava querendo buscar onde que tinha o erro. Entendi. exatamente, eu buscava a verdade. Tá. E aí, como a gente usava a verdade, dependia do caso.
E eu falava: "Não, esse cara tá falando a verdade, ou ele tá pronto para ir para o tribunal, ou não, se o cara forçar, ele vai arregar, não vai ter jeito". Então isso é o que era o meu trabalho. Eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia, eu ganhava cento e poucos Nossa, dólares a hora, tudo bem. tá bom. Só que eu tinha um problema, e é o problema que aflige muita gente hoje. Eu era jovem, e jovem, rapaz, jovem não, você não pode ter a cabeça de hoje jovem, é Agora, covardia, irmão. É. isso até me lembrou aqui uma história antiga, né? Quando eu comecei o consultório, eu não usava óculos, tá, gente? Então, eu uso óculos aqui uns 2, 3 anos. Fica bem jovem, fica Quando bem eu, jovem. né? Depois dos 40, né, a gente Então, usa. eu não tinha Pois é. cabelo branco, eu Que tenho alguns isso. cabelos brancos Alguns. e não usava óculos. E aí eu achava que, né, eu mais jovem tinha uma cara mais bem de criança, eu ainda tenho uma cara meio de criança. E aí o que que eu fiz? Comprei um óculos. Tá vendo? Comprei um Pra óculos parecer mais velho. que não tinha lente e tal, só para assim, Aham. Parecer mais para velho. parecer mais confiável, na verdade, porque Eu passei por isso. hoje em dia a gente tem essa questão, né, de todo mundo, eh, apesar das novidades todas, né, a gente tá falando de cirurgia plástica, tem tudo novidade e tal, Sim. mas só que, cara, quem tem experiência É. é que consegue Quantas resolver o cirurgias problema. você já fez na vida, É né? quem Isso tem é bom. experiência que consegue Cara, resolver não o dá. problema, Ou você né. tem juventude É, ou você tem experiência. Os é, 2 é é complexo, é verdade. bem complexo. Então, assim, e aí eu lia Paulo Coelho, tinha um trecho do livro, gravo até hoje, né? Ou você trabalha para realizar o sonho dos outros, ou você está trabalhando para realizar o seu sonho. E claramente, eu falei, isso é para mim. Eu estou vendendo a minha juventude para ter uma terceira idade com um certo dinheiro. Isso me incomodou profundamente. Depois, obviamente, eu fui entender que isso era um viés empreendedor meu, que não aceitava trabalhar para alguém. Eu queria trabalhar dentro do meu negócio, empreender da minha forma, mas eu não tinha esse conhecimento à época, então eu achava que eu estava trabalhando para os outros. Estudei o mercado no Brasil, vi que nessa época, então estamos falando agora em 2005, Uhum. 2006, não tinha nada parecido com o que eu fazia lá, decidi voltar para cá. Quando eu voltei para cá, também decidi me profissionalizar, estudar esse mercado e estudar a parte técnica. Também não tinha nada aqui, fui fazer um mestrado na Argentina em bioética. Caramba. Aí quando eu voltei, aí eu me lembro, foi em 2006, que eu já estava terminando já o mestrado, já estava no mestrado, já começando a trabalhar É, aqui. 2006, eu era o meu primeiro ano de instrutor no Instituto Pitangui, Logo depois eu logo entrei. depois você entrou Eu lá. entrei lá, da época eu comecei a advogar para o Dr. Francesco, que depois virou presidente. E aí, o professor gostou de mim, Isso. e aí me pegou para criar. Professor que a gente fala é professor Pitangui. Nossa, você já começou bem, né? Esse. Decidiu me pegar para criar. E aí eu comecei lá, eu fui convidado por algumas seguradoras para poder implementar o seguro, para poder, porque aqui também não se falava nisso, né, questão de termos de consentimento. Então, assim, e aí eu tive uma experiência muito boa nesse período de formação. Lembra-se que eu dava palestra nessa época, lembrando que eu tinha 20 e poucos anos ainda, Aham. eu dava palestra numa turma cheia, e ninguém não se falava em processo, isso era muito além da nossa realidade, não existia isso, não existia. Então era comum falar com uma plateia de 100 pessoas, ninguém nunca ter passado por isso. Uhum. A proporção, isso em dados estatísticos, nesta época, 2000 aí, vamos falar agora em 2010, era na verdade, um processo a cada 50, 55 médicos. Caramba. Esse número hoje é um a cada 3. Só Nossa. para você ter uma ideia da gradação da Aham. judicialização. Então isso é muito comum você falar e por isso hoje existe um mercado em função disso, tanto a favor quanto contra, ou Uhum. seja, processar e defender. Então eu vivi esse movimento todo e aí eu desenvolvi uma Você é formatação de pioneiro trabalho. nisso no Brasil, né? Eu não Pode-se vou lá dizer. pioneiro para não parecer sensacionalista, mas eu comecei Não, mas cedo, já é. tinha gente trabalhando, só que não dessa formatação. Tinha uns escritórios antigos, Tinha, eu lembro, tinha, né? tinha, A gente mas sabe o não nome, mas mas não não dessa importa. formatação. Era diferente. É, porque Porque eu acho que fala. ele era um escritório, que a gente sabe o que eu estou falando, Aham. que é um outro escritório. É um escritório, mas ele não acho que ele não era especializado, ele só fazia isso. Ele pegou um filão e tinha alguns É, clientes. assim, o que que acontecia? Acontecia e acontece muito hoje, sabe? A pessoa contrata advogado quando tem um problema. Ah. Legal? Tem um Uhum. processo, chamou advogado. Então, advogado é muito associado a processo. Ou coisa ruim, cara, não quero te ver. Quando eu te vejo é um pepino, irmão. Não quero te ver nunca mais Vai na minha perder vida. dinheiro. É isso. Só que o que acontece? O advogado ganha dinheiro com o processo. Sim. Então, no primeiro processo, você contrata o advogado, ele resolve o problema, você paga ele. Segundo processo, você chama o mesmo advogado, porque você gostou do trabalho dele, você ganha o processo, você paga dinheiro a ele e assim vai. O que que você tem de lógica nisso? Quanto mais processo você tiver, mais dinheiro o advogado ganha.
Então o advogado, em última análise, ele viu o que você fazia de errado, só que não falava nada, porque se ele falasse alguma coisa, ele matava a galinha dos ovos de ouro dele. Hum. Então você estaria pagando para a pessoa ser incompetente. Eu entrei e subverti essa lógica. Então eu falei: irmão, você vai me pagar, mas você não ter processo. Pra prevenir, né, Você não vai uma ter prevenção. processo. Então nós vamos criar uma estrutura jurídica para te prevenir de processo e, caso você tenha, nós temos mais chance de êxito nesse processo, porque você vai estar bem documentado. Isso, nós estou falando há 15 anos atrás, 16 anos atrás. Beleza. Mentira, 13. Advogado quanto ao inferno. 13 anos atrás, 2023. Bom, você já está assistindo 2025, 2026, É, 26, você sabe o que foi em acontece. 2013. Então, assim, eu comecei fazendo exatamente dessa forma. Só que a coisa foi evoluindo. E eu descobri uma segunda coisa. Qual é a segunda coisa? Irmão, para você ter risco, você tem que ter paciente. Se você não tiver paciente, tu não tem risco de processo. Se você não tem paciente, então não funciona. Então eu comecei a utilizar, aí sim, os meus conhecimentos da parte empresarial, de negócios. Me aprofundei no estudo de negócio, o negócio médico, e comecei a desenvolver o viés de empreendedorismo médico. E aí eu comecei a entender que, cara, o médico não sabe ler com CRE na parte de negócio. Falei: irmão, você não sabe captar paciente. E ele não sabe porque ele não é treinado. Lembrando que a faculdade, você que está assistindo, a faculdade forma funcionário. Ela não forma empreendedor. Você trabalha lá para ser um bom médico. Um bom médico trabalha para quem? Hoje, ou para o hospital, ou para plano de saúde. Excelente. Mas vai você desenvolver seu negócio. Vai você gerir um negócio, cuidado financeiro, RH, vai cuidar de contabilidade, tributo. Vai fazer. E aí eu comecei a enxergar, opa, tem uma opção aí. Então eu comecei a desenvolver uma linha de negócios para médico. Então aí eu comecei a chegar no médico, chegar num consultório, falei: irmão, tá errado aqui, aqui, aqui. Comecei a ver essa questão da internet, como isso poderia motivar, como isso poderia modificar. E aí eu direcionei o meu estudo para essa área de empreendedorismo médico. Então hoje, defesa é um nicho de trabalho que eu faço, só que hoje eu tenho, como diz um médico famoso, um ecossistema dentro daquilo que é possível fazer para o médico para auxiliar ele a desenvolver, a deslanchar no seu negócio, a crescer no seu negócio, mas obedecendo a premissa de ter É o um menor coach. risco. Mas Fala você coach, não, pelo amor de Deus. Vamos mudar seu mindset. Bate palminha, acorda, levanta. Não vou fazer isso. mas você fica nessa área de cirurgia plástica especificamente? Não. Não? Eu atuo, na verdade, eu atuo na base toda do profissional de saúde, Tá. tá? Então, não só cirurgia plástica, todas as especialidades. Eu sou consultor jurídico de várias especialidades médicas, sociedades médicas. Então, assim, acabei Cirurgia vascular, cirurgia vascular, ortopedia, ortopedia, cirurgia geral. ginecologia obstetrícia, dor, intervenção em dor. Aliás, uma coisa interessante. O que que tem em comum? O que que tem em comum? Profissional médico que trabalha em dor, aí é uma área multidisciplinar, pode ser anestesiologia, neurologia, ortopedia, dor, o ginecologista e o cirurgião plástico. Isso é uma coisa em comum. Hã. Vocês sabem o que é? Sei lá. E você, de casa? Você sabe? De casa? Hã. Então, expectativa. Ah, sim. Os 3 trabalham com o mesmo problema, que é a expectativa. Subjetividade? Não, mas não chega a ser Não, subjetividade, né? expectativa. Quando o cara tá com dor, o que que ele quer? Quer você elimine a dor dele. Uhum. Quando a mulher está grávida, o que que ela quer? Dar à luz bem, ela não quer ter Uhum, problema. uhum. Quando você vai fazer cirurgia plástica, o que você quer? O resultado da sua cirurgia plástica, seja ele o que for. Uhum. Então você trabalha com a expectativa que você vai eliminar a dor, que seu filho vai nascer sem Ou problema, seja, é uma coisa muito subjetiva, né? que está na mão do paciente e com fatores que independem do atuar médico. Como você lida com isso? Pois é. Existe uma legislação, assim, satisfatória no Brasil para isso? Para você resolver isso? Eu gosto da palavra satisfatória, né? É, A assim, pergunta, ela me você satisfaz? tipo assim, você vai Não sei como é usar que é essa isso, lei né? para explicar a sua decisão. Como é que tá a legislação nesse aspecto? Tá evoluída? Você acha que tem muito a caminhar ainda? Então, essa pergunta, viu? Não, é bom esse Ah, negócio. mas é? Você acha que ela tá aqui por aqui à toa? Só um rostinho lindo na televisão? Não, Que beleza, hein? Ah, Então, o problema não são as leis, mas quem interpreta as leis. hum, Eu não vou falar que os problemas são os juízes, porque nós temos 16.600 juízes no Brasil. Você imagina que cada juiz pensa de uma forma, nós pensamos de uma forma. Então ele vai utilizar a lei para fundamentar o que ele pensa. uhum. Então, se ele acha que você está errado, ele vai utilizar a lei para te condenar. Se ele acha que você está certo, ele vai utilizar a lei para te absolver. Então, como nós utilizamos isso? Que eu chamo de risco justiça, o risco processo,
é você não depender da justiça, você não ir para processo. Sim. Então essa é a melhor forma. E se eu for, eu tenho que estar com esse risco equacionado. Daí entra a questão do seguro, que é muito importante, em muitos casos, sabendo utilizar. Sabendo utilizar. Então, assim, é complexo porque ele é multifatorial. Eu dependo de vários fatores para atingir um objetivo. E esse objetivo ele é individual e subjetivo. Você pode ter o seu, o Alan pode ter o dele, você que está de casa pode ter o seu. Então, quando a gente faz uma análise, o que eu vou analisar? O que você quer? Eu estive falando isso essa semana com um médico. Irmão, qual é o seu objetivo na vida? Olha aqui, a que ponto o advogado vai. Hã. Qual é o seu objetivo na vida? Não, porque você pode ter 3 objetivos. Você trabalha para 3 objetivos. Você quer ter dinheiro para se aposentar? É um número. Você guarda um número. Você aplica esse dinheiro, você tem dinheiro para a vida inteira. Esse é um objetivo. Você quer ter um negócio que gire dinheiro para você estar viajando, esse negócio estar rentabilizando. Então você trabalha em prol de ter um negócio que independa de você. Você não é um negócio, você tem um negócio. Ou você trabalha em prol de um legado. Eu quero deixar um legado. Eu quero fazer algo que meu nome transcenda a eternidade. Se você define Médico tem ego para isso, né? opa, opa, você Cirurgião sabe plástico disso, você tem ego sabe. Mas para isso. enfim, eu pergunto. Dependendo do objetivo dele, você traça uma estratégia. Então, se você pergunta ali: "Marco, o que você faz hoje da vida?", eu defino estratégias. Eu sou um estrategista em negócios. Dependendo do que você quer, a gente desenvolve uma estratégia que vai te ajudar a chegar lá, passando principalmente por eu te conhecer, saber qual é o seu objetivo final. Uma vez que você é o objetivo final, a gente vai montar a estratégia para chegar lá de forma mais fácil e mais segura. Uhum. E essa assessoria jurídica que você presta, como é que funciona? Por exemplo, eu sou médica cirurgiã plástica, que é o nosso Uhum. assunto aqui. Te Boa, contratei. contratou. É É uma decisão. é uma Isso decisão é importante, é, porque assim, eu não vendo. sim. Você decide me contratar. Tá. É isso que é essa a primeira diferença. Eu não vou chegar para você e te abordar. Você fala: "Mark, eu conheço o seu trabalho e eu Hum. tomei a decisão de te contratar". Isso você está dizendo para mim, você quer o quê? Eu quero organizar sua vida, você quer mudar de vida, ou você quer entender o que você está fazendo de errado para melhorar o seu negócio. Uhum. Então, é isso que você falou para mim quando você decidiu me contratar. Mas quando a gente pensa em contratar um advogado, a gente quer se proteger primeiramente, né, eu O penso assim, advogado, sim. O né, advogado. é. É, Então, por exemplo, a forma como por exemplo, eu vou operar com o doutor Alan, tá. ele Você é me dá paciente. isso, eu sou paciente. Ele dá para mim um contrato, sei lá, Boa. assumindo risco, você fica você, assessora ele nesse aspecto também do tratamento com a É paciente? interessante essa parte de documentação. Eu Hã. gosto. Se chamaram advogado para falar, advogado fala, viu. É, Então, para assim, falar é, mas podcast é para isso, Pois a só gente para está só aqui ficar para à deixar para vontade. escutar, para deixar legado também. É. fica ligado. A parte de documentação ela é bem interessante. E isso fica a dica para todo mundo. A documentação de segurança, constituída de termos e contratos que um advogado prepara, e sim é nosso dever preparar isso, ela é uma documentação de segurança não para o médico, mas para o paciente. As Porque pessoas sempre acham o contrário, né? Ah, não, vou assinar um não, contrato, não, mas não na é. verdade Aquilo o protege o paciente paciente. porque ele está dizendo no contrato que você tem isso, aquilo, que tem esses direitos, essas coisas, não é? E como é que É, é? O que está escrito no contrato então, quando um paciente assina? a gente É. tem que entender que existe uma diferença técnica entre contrato e termo, tá? O termo ele passa riscos, complicações, decorrência daquele procedimento que você vai fazer. Hum. O contrato ele passa a regra do jogo. Então, beleza, estou pagando quanto? Tá. Em quantas vezes? Para fazer o quê? Se eu tiver uma complicação, você vai me operar? Se eu for para o hospital, você vai estar lá me auxiliando? Se eu tiver que fazer uma cirurgia complementar, não é retoque, porque retoque é de maquiagem, cirurgia complementar. Você vai me cobrar para isso? Não vai? É uma tabela? Como é que funciona? Então, quando eu estabeleço a regra do jogo, eu sigo aquela velha premissa, do combinado não sai caro. Então, com base nisso, eu estabeleço regras que são comutativas. O que são regras comutativas? Direitos e obrigações para ambas as partes. Então, você não um contrato médico, o paciente não compra a alma do médico, e nem o médico se exime de responsabilidade, Sim. pelo contrário, ele firma as suas responsabilidades. Por isso que esse contrato, juntamente com o termo, ele constitui um kit de documentação de segurança para a relação médico-paciente. Então, essa é a primeira coisa que um paciente, por exemplo, deveria analisar no seu médico, né? Se ele tem esse grau de segurança, esse grau de preocupação, esse cuidado, esse carinho com o paciente. Porque quando você não tem nada a temer, você é um bom profissional, você é bem qualificado, você fez residência, tem RQ, tá tudo bonitinho.
E você se preocupa com RQE isso? é um registro De de qualificação de qualificação. especialista. Ou seja, a pessoa, para ser especialista em alguma especialidade médica, ela tem que primeiro ser aprovada pela É, Associação Médica Brasileira, né, isso. como especialista naquela especialidade, aí você submete esse diploma para o CRM local e ele te dá um número, tá? Um número que diz que você é especialista naquela especialidade na qual você se propõe a trabalhar. Isso é muito importante o paciente saber, né, se o médico tem ou não. E assim, olha que coisa engraçada. Eu gosto de falar muito da questão de especialidade, sabe? Eu não defendo só especialistas, eu defendo médico, Hum. ponto. E especialidade é um conceito subjetivo, não é objetivo. Porque eu posso ter um residente, fez uma cirurgia só na residência inteira, e ter feito a prova, ter passado e ter tido o título. Ele é especialista? Ou eu posso ter uma pessoa que fez isso a vida inteira, ter mais de 1000 casos, e não ter o título. Hum. Ou eu posso ter uma pessoa que viajou, fez curso, está atualizado, ele conhece a coisa, pratica isso e não ter o título. Ele é especialista? Quando eu falo Ele é especialista. notável saber, não tem isso? Então, quando eu pego a especialidade, eu divido ela geralmente em 3 âmbitos: técnico, aquele que tem registro; acadêmico, aquele que estuda, que está atualizado, que procura se profissionalizar; e o científico, ou o empírico, melhor dizendo, o empírico, é o número de casos tratados. Hum. Para eu ter uma especialidade plena, eu tenho que ter os 3. 3 é mole. Ele diz especialidade, assim, pra você considerar que ele Sim, realmente sim. é uma pessoa Exatamente, capaz. Aham. que teve Capaz. boa formação, pratica aquilo ali, se atualiza É isso. E e tem um N de pacientes, né, que o tem uma que que quantidade nós de vemos na pacientes. internet, Alan? O que que nós vemos na internet? O Sim. especialista de um caso só, ou aquele cara que nunca tratou, mas já tá vendendo o seu curso online e que não tem número de casos nem Mas esse é o suficiente. especialista de Instagram, né? Aí É, entrou, tem um monte. exato, eu gosto Esse desse é o Tem um conceito. especialista de monte. Entrou um Instagram. conceito Se novo. você é especialista de Instagram, você não precisa de especialidade, Entrou um novo que é a conceito. forma de Se venda, você né? então tiver um cliente artista aí, que pronto, Entrou você uma é um gente, especialista. entrou uma especialidade que não está nos livros, mas hoje ela é fundamental. Agora está caindo um pouco em desuso, ela já foi muito mais, assim, voraz, ela já foi muito mais didaticamente aceitável, que é a especialidade do Verify do Instagram. É. Pô, você tá com aquele selinho azul, Mas irmão, agora você aí compra, então Agora você exato, aí agora caiu um pouco em qualquer desuso. um pode ter. Então Porque você analisa os 1000. mas na É verdade, assim. esse selo, ele foi criado inicialmente, eu acho que é isso, tá? Mas você pode me corrigir. Para que você saiba que aquele perfil é É, um perfil de uma oficial. pessoa real e que ou não é um perfil fake. Sim, E aí só se obtia esse selo de verificação a partir do momento que de você chegar relevância. Tem ou relevância. que ter porque às vezes tinha um perfil que Mas era você um tinha que perfil provar de que você qualquer fazia coisa. aquilo, É. que saiu na imprensa que você fazia É. aquilo. Exatamente. Então, assim, isso daí por muito tempo foi um mais valioso que o RQE. É mesmo. O Verify, pô, o Verify, rapaz, que isso? 500.000 seguidores, Verify, aí você começa a postar resultado. Então, assim, hoje, a medicina tá para sofrer, você aí de casa está assistindo, você está assistindo aí? Não, você está assistindo, você está bem na fita. Era para assistir mesmo. Mas hoje nós estamos na vertente de uma grande mudança na medicina. Grande mudança. Que Eu é acho que a medicina vai acabar, cara. Que é a liberação do antes e depois, que pode acontecer agora. Aliás, a previsão até que tá vindo até o dia do médico, isso sai. Estão guardando o dia do O médico. que? Então, Explique. vamos Você explicar. tem que começar a explicar isso Eita, lá. desde o Código de Ética Médica, né? É. Porque o Ó, Código de Ética Médica não permite que o médico faça divulgação, ou que faça monetize em cima, né, monetize em cima de paciente, que o paciente ele é apenas um paciente e tem todos os Aliás, sigilos e tudo. eu até anotei aqui, tem pauta, gente. Apesar que é, você quer bagunça? eu anotei aqui que Manda. recentemente agora uma cirurgiã foi suspensa porque ela exibiu nas redes sociais a Aham. pele e a gordura da paciente. Tem. Ela pode até ter o registro de médico Teve cassado. uma em São Paulo que foi, mas eu acho que Tá operando retornou. normal, rapaz. Tá Ah, tudo moralizado, já você que tá. defendeu? Não, não fui eu Não, não. não, não. Fui eu não. Tô Não, mas não é brincando. isso, Mas eu é um acho caso difícil pra Não, defender. mas, aquele caso mas então, o que difícil. significa isso? Que vai ser permitido agora? O antes ou depois? Não é isso. Existe É. uma linha, né, tênue do que é o correto, entre aspas, e O até onde você antiético, pode ir. né? Ou não? Não sei, porque você vê aí, de algumas formas, você pode
interpretar como desrespeito ao paciente que está ali, você pode e todos os Mas se o tipos de paciente postagem assinar, você pode postar isso. autorizar, autorizo o uso da minha imagem Hoje na não sua pode. não? Ah, Não, não? Nem não, assim? nem assim. Caramba. Hoje não pode. O que se faz hoje é fora da lei, entre aspas. Mas eu posso, eu botar o meu Você antes e pode, depois e falar de você? pode, você pode. Pode. Tá. Acho interessante o conceito de ética e moral. Ah, Isso aí é difícil. É, mas é. Porque É pra tipo, uns é é, antiético, pra tipo, outros o que não é. o Jamovich falava? Eu não conheço ninguém que não diga que não tenha bom senso, né? Lembra do exatamente, Jamovich que falava isso? exatamente. É, É é. Você questão conhece quando alguém que fala assim, eu não tenho Não, senso nenhum. não. Todo mundo acha que tem um bom senso, mas É. só que o bom senso não é uma régua que serve para todo mundo. tem Cada um tem o seu um bom senso, escritor né? que fala que a diferença entre ética e moral é: ética é aquilo que é certo ou errado, moral é aquilo que é bom ou mal, Uhum. tá? Então, se é certo ou errado, o que vai dizer é um conjunto de regramentos. A moral é ser bom ou mal. Isso aí vai deixando de subjetividade. Quando você trabalha, de novo, voltando à parte de expectativa, porque quando você mostra uma foto, você gera expectativa, É. né? Quando você mostra um resultado, você gera expectativa. Quando você trabalha fomentando essa expectativa, das duas, uma. Ou você entrega, aí tem que bancar, irmão. É como se eu pegar um processo e falar, vou ganhar. Você É. tem que bancar. Eu não posso garantir isso porque não sou eu que vou julgar. Se o juiz for meu amigo, de repente eu tenho mais chance. Você tem que bancar aquilo. É, mas nenhum advogado fala isso. Vou ganhar, tá garantido, nenhum fala. Não, o problema é que nenhum médico também pode Ó, falar. olha só, vocês estão É, de casa, vocês escutaram que nenhum advogado fala, então nenhum vocês prestem fala. atenção. Porque aquele advogado que fala isso pra vocês, você, meu amigo, você pelo menos É, desconfie. exatamente. Então, assim, você tem que garantir o resultado, você tem que se garantir bastante. Quando você promete que vai entregar um resultado que não depende de você, porque eu posso te cortar, fazer uma incisão, Hum, cortar pode ser crime, incisão pode. Então, se eu fazer uma incisão em você, eu tenho que ter certeza de como seu corpo vai reagir àquela incisão. Eu hum, tenho que ter certeza como seu corpo vai reagir àquela intervenção cirúrgica, qualquer que seja ela. Médico faz exame, faz anamnese, faz exame clínico, então para ele ter uma ideia. Ele não tem uma certeza, ele tem uma ideia, Ele tem que tem saber, uma ele tem que probabilidade. saber agir também Exato. nas intempéries. É isso. Então, assim, ele não sabe. Então, se tudo correr bem, né, a gente consegue ter um objetivo bem traçado. hum, Beleza. E aí, quando você não atinge aquele objetivo do paciente, o pior, quando aquele objetivo está nos olhos do paciente, ele olha no espelho e fala, pô, que isso, hein, doutor? Aí sim, hein? Ou quando ele olha no espelho e fala, doutor, isso aqui, eu paguei por isso? Não, isso eu não aceito, não. Você está deixando o julgamento da sua qualidade profissional para o paciente, hum, exclusivamente o paciente. Então, esse é o maior risco do negócio que se pode ter. Ele tira a sua qualificação, ele tira o seu comprometimento, ele tira a sua vontade de fazer o melhor pela mensuração do grau de satisfação e resultado que ele tem. é Como é que você complicado reverte isso. isso? É muito complicado. A forma que a gente tem hoje de reverter isso daí é você escolher seu paciente. E aí a gente fala, quando você escolhe o paciente, você escolhe o seu risco. Então, você não vai andar na rua e um processo vai cair na tua cabeça. A não ser se você vai passando no fórum e alguém fazendo limpeza. Fora isso, não cai um processo na tua cabeça. Por que você tem um processo? Porque, em última análise, você escolheu mal o seu paciente, ou você não soube explicar o procedimento do seu Uhum. paciente, ou porque você teve uma intercorrência e não soube tratar, ou uma Mas é série de outros complicado porque fatores. às vezes você fala, fala, fala e o É. paciente não assimila aquilo que você diz. Você diz assim: "Ok, eu não tenho condição de te entregar isso, você está entendendo que eu só posso ir até aqui? Daqui eu não consigo passar e daqui eu não consigo chegar onde você quer". "Não, doutor, tudo bem, a cirurgia é amanhã, tá ótimo". Ou seja, ela não escutou nada do que você Boa. falou, Mas eu gostei do seu exemplo. mas não escutou nada. Eu sei que não escutou, Ainda mas. ela já está lá, está feliz, Ah, ela vai sair dali, vai passar na secretária, vai deixar o cheque, vou passar o cartão, sei lá. E esse é o momento de falar assim: "Não, para tudo, volta aqui". Mas você documenta alguma coisa nesse aspecto? Sim, quando há Quando necessidade de você vê que a paciente está ali, isso. ela está com uma expectativa, você Eu sabe acho que não que o está. termo de consentimento hoje já é uma coisa bem qual o ampla, melhor né. documento para resolver isso? É difícil, né? Fala para mim, então, É na sua difícil. opinião, qual o melhor documento que resolveria isso? Você sabe. Ah, você assinar e um termo de Vamos voltar ao tema documentação? Só dar uma pausa, eu vou voltar nesse aham, raciocínio, vou dar o tema aham. documentação.
Eu falei que a documentação é um documento importante para boa relação médico-paciente, porque ela estabelece a regra do jogo, certo? Certo. Muito bom. Quando o médico usa aquela documentação? Quando ele usa, visualiza, eles fecharam o contrato, tudo. Em que momento o médico vai usar aquilo? Provavelmente quando a paciente chegar insatisfeita com alguma coisa. Como é que você usaria nesse caso? Não faço a menor ideia. A gente tem que Não, aí ele lida imprimir. pra você, aí você que usa, né. Você tem que ligar para o Olha, advogado meu advogado vai e te pegar a explicar. orientação. Não Vamos dizer sei. que isso seja verdade, nesse caso. O médico usou a documentação? Não. O médico Às vezes o médico não sabe nem o que está escrito naquele É. termo. Então, o médico não usa. A documentação é feita para o médico não usar. Você Uhum, não recupera uma relação com documento. uhum. Você vai chegar, você tá brigando com seu marido, quase a dias de fato. Aí você vai pegar o contrato de casamento, aqui, ó, você prometeu me amar, me respeitar a Uhum. vida inteira. Você faz isso? Não. Alguém já fez isso na discussão? Já fez isso, minha senhora? Na discussão? Não, ninguém faz. Você assina um contrato de casamento. É. Tá, as regras estão lá, não estão? Não. Então, você usa aquilo? Não usa. Tem regra? Tem regra. Casamento é regra. Irmão, tem. Assiste o filme Amor Custa Caro, tu vai entender as regras. Já Então, imagino assim, pelo título. é É. com George Clooney e Catherine Zeta-Jones. Já Antigo. sei qual é esse filme. É. Então, assim, tem regra. Você usa? Não usa. Ninguém usa documentação na hora de uma discussão, de quem É, tá certo ou errado. é Você verdade. usa argumentos. Daí, a primeira lição de documentação é que ela é feita para não ser utilizada. Quem vai utilizar? Eu. Onde? No tribunal. Então, ela só É vai ser aí, usada se só. a paciente Mas processar. eu tenho um método de recuperar uma relação, assim como a relação amorosa tem terapia. Então, eu tenho um método de recuperar uma relação médico-paciente sem documentação. Hum, E aí volta para o grande ponto. Então, se a gente está falando, a gente está discutindo essa questão, o momento que o Alan teve antes da cirurgia, que ele percebeu que aquela paciente não tinha compreensão, o que ele tem que fazer? Não vou te operar. O que entra no outro ponto. Gente, estamos aqui num ambiente bonito, pessoal aqui da produção, pessoal da produção caprichando, hein, irmão? é. Então, assim, tá tudo funcionando, ar-condicionado, é fácil falar não. É fácil dizer para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Sabe por quê? Porque eu não estou olhando sua conta bancária, eu não sei qual a conta está no vermelho, se não está, que boleto você tem para pagar. Vai dizer não com a conta no vermelho. E aquele orçamento, por uma conjunção mágica, bate com a despesa que você tem que pagar. Aí é mais complicado. É. E aí é o risco que os profissionais decidem assumir. Então ele sabe. Como eu sei que eles. Você sabe. Como eu sei disso? 99% eu tenho hoje 8.000 processos em andamento. Caramba! Processo para processo pra Meu, Então, só no assim, Rio ou você tem em Brasil outros inteiro. lugares? Brasil inteiro. Foi no Brasil. Então, assim, como eu sei, 99% dos médicos, fora os recorrentes, o pessoal guarda o esporte, mas 99% falam, Elimar, que eu sabia que esse paciente me dá problema. Sério? Eles sabem. Fecha os olhos, ele pensa em 2. Eita, lá tem uma que tá. Sabe, na hora, Não, acho que todos sabem. Então você decide correr o risco. Porque se você não correr risco, você não ganha dinheiro muitas vezes. Aham. Se a gente for estudar mercados capitais, qual é a maior rentabilidade? no risco. No maior risco. É verdade. Então você decide correr o risco. Então é nesse ponto que aí a parte da estratégia ela funciona muito mais do que a parte de prevenção e segurança. Porque eu vou definir contigo que risco você quer correr. E se você quer correr, como a gente vai te proteger para que a gente possa compensar as eventuais perdas. Porque assim como o mercado de capitais, relacionamento médico-paciente tem risco e tem perda. Porque muitas vezes também o risco é culpa do paciente. Por exemplo, se o doutor Alan Hum. deu lá o pós-operatório, tem que fazer repouso, tem que fazer isso, fazer isso, e a pessoa não fez, o paciente não Sim, fez, mas e isso teve aí, alguma isso aí eu complicação. costumo dizer, Aline, que você tem o paciente que vai operar, ele tem três coisas que vão acontecer. Uma, a cirurgia bem indicada, vamos dizer que no Uhum. mundo perfeito, cirurgia Sim. bem indicada para aquilo ali e tal. O que o médico vai fazer, o que o paciente vai fazer no pós-operatório, ou seja, ele vai estar bem orientado, ele tem que fazer aquela orientação durante o período tal, andar, beber água, usar cinta, bloqueio tal, e uma coisa que ninguém controla, que é a cicatrização do paciente. Né? Se ele vai cicatrizar mal, se ele vai ter fibrose, se na hora que você. Aí você pega coisas pares, né? Por exemplo, a mama da direita fica uma diferencinha da esquerda, e isso tudo o médico não controla. Então, isso eu acho bem complicado, né? Porque é É. aí que gira essa subjetividade toda.
né? Você percebeu que a gente é patrocinado aqui, olha? Que É. isso, rapaz, eu gosto de peitinho de estresse. Então, Fico estressado, Peito de acontece estresse que você fica também, apertando É, assim, estressado, mas não doutor, pode. acontece pode. também do produto que não é a Silimed, quando, né, o médico não utiliza os produtos da Silimed, darem algum Bom, problema, e ou aí do a culpa Silimed não é do ou bons médico. produtos, né, da mesma qualidade, né? É, exatamente. Eu Essa acho qualidade é melhor. muito Assim, boa, né, o doutor Alan confia e só usa dessa marca. Isso. Então, às vezes, o problema foi com o produto, né, e aí o paciente deixando o vai capeta no achando que é o peito aqui. médico. Então, quando você é empresário, aí é a questão de você ser profissional ou não ser profissional. O profissional é aquele que toma conta de todos os fatores de risco da sua atividade. Tudo. Pondera tudo. E a qualidade do produto é um fator de risco. Ah, tá. Você pode utilizar o mais barato, não pode? Pode. O É, que que vai acontecer quando você então usa o mais tá, barato? é Você responsabilidade do aumenta a sua médico. margem de lucro. Uhum, A que preço? uhum, Qual o risco? Entende? Então, assim, entendo. quando você decide ser profissional e você trabalha no alto padrão, você trabalha no alto padrão significa que você faz o quê? As melhores escolhas e usa os melhores produtos. E entrega o melhor resultado por consequência disso. Isso é trabalhar no alto padrão. Só que esse alto padrão tem um preço. E aí entra a prostituição do preço. E nós, de novo, rebato. Preço é diferente de valor. Preço é diferente de valor. Você pode achar se é uma coisa barata ou cara, mas a pergunta que você tem que fazer é: vale ou não vale? Aquele valor é viável? Pô, mas tá muito caro. Caro por quê? Se usa o melhor produto ou no melhor local, te entrega o melhor resultado. E coisas assim simples até, por exemplo, cinta pós-operatório. A pessoa vai, resolve usar a da prima que fez uma plástica há 3 anos atrás. Aquela cinta nem comprime mais direito, né? Aí Vai a dar gente problema. vai e manda comprar uma cinta adequada, num lugar adequado. Isso aí. Geralmente a gente Medshop, manda para Medshop, Medshop é muito bom, as a gente cintas de manda para lá, já Medshop, que usei. tem bons, É. bons exemplares de cintas que fazem a compressão correta e tal. E aí a gente tem junta isso tudo, né? Porque quando você vai, às vezes, quando você pega para fazer um orçamento para um paciente, ele não sabe o quanto que a gente já estudou, o quanto É. de equipamento que você tem em campo cirúrgico, quanto é que custa um laser, quanto é que custa Ah, uma coisa, né? Às vezes você tem cirurgias que você tem aí R$ 500.000, R$ 600.000 de equipamento para fazer aquela cirurgia. é isso mesmo. E aí o paciente não tem noção de valor, quer dizer, ele só quer saber o preço, quanto é. Desculpa, ele só quer saber o preço, quanto é. Ele não quer Sim. saber se você tem investido R$ 600.000 de equipamento para poder proporcionar a ele Não, quer saber do a peitinho, melhor. como é que vai ficar, Fora os Exatamente. seus Cris? É anos de isso. experiência, Fora né, ano que de também tem experiência, Ela muito vai cabelo querer valor. saber branco como é que e vai tal. ficar o peito, se o peito vai ficar É. bonito ou não, se ela vai recuperar aquele casamento que tá indo pro vinagre. Mas isso é um padrão psicológico interessante que as pessoas têm que considerar. Muitas pessoas, vão estar mulheres que procuram cirurgia plástica com prótese de silicone, elas têm problemas, alguns problemas de ordem pessoal, em que ela acha que vai resolver com a prótese. Sim. Não só com a Muitos. prótese, com qualquer tipo de Mas cirurgia. por quê? Vai recuperar o marido, meu casamento tá indo pro vinagre, eu vou ter... Ah, Isso acontece demais. De novo, o perfil psicológico, e já tem vários disques que são feitos, que é aquele teste psicotécnico ou psicológico que se faz com os pacientes, para você determinar se aquele paciente está apto psicologicamente a enfrentar uma cirurgia. Então, assim, É o que acontece com os da bariátrica, né, você por que precisa acontece isso com a o paciente de bariátrica? bariátrica é muito complicado, é, porque Porque ele emagrece e depois ele quer ficar Barbie sem é, cicatriz. não, Literalmente é isso. olha só, tem isso, o risco de mortalidade é é. altíssimo, altíssimo. De, 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 Morrer, de, paciente morrer. de Morrer na meia de paciente, de cirurgia, morrer de paciente fístula, morrer ex. Ah, depois. não, E estou de falando ter da cirurgia problemas, bariátrica né. em si, Da tá? cirurgia, o risco. O A Faustão cirurgia tá com bariátrica. problemas desde que ele fez a Então, bariátrica, né, existem riscos, foi decorrente. riscos Não, de não, a absorção de insuficiência cardíaca nutrientes. não é porque fiz bariátrica, Não. não. Não? Não, zero Assim, chance. de risco de captação de nutrientes, a cirurgia bariátrica, eu sei porque eu já dou consultoria para vários cirurgiões que fazem bariátrica, é uma cirurgia com risco altíssimo. A cirurgia é relativamente simples, mas com potencial de dar M Uhum. muito grande. Muito grande. E aí não é qualquer um que pode fazer. Uma outra cirurgia, que também advogo por muitos que fazem isso, bom, padrão internacional que faz isso, a cirurgia de transgenização, mudança de sexo. Para você fazer isso daí, você tem que estar com um perfil psicológico Sim. muito bem Ter avaliado. muita Não é certeza. uma situação, não é uma cirurgia, além de não ser uma cirurgia simples,
Não, não é nada simples. Não é uma cirurgia Não, é simples, é uma complicado cirurgia e tem muitos fatores é. complicadores já previstos até, e uns, E o assim, já sabe que você psicológico? vai passar por alguns percalços daquele ali. Eu li recentemente que uma que fez, depois não se identificou com o novo sexo e se matou. Sim. E aí? Caramba. É. Então, assim, quando você predispõe a andar por essas águas, você tem que ter, além do preparo técnico, isso por obviedade, você também tem que ter conhecimento de todo o resto. E aí você começa a separar esse médico do preparado, do profissional e do adequado. Então você pode saber fazer, mas se você não se conhece todo o resto, você não está sendo profissional. O profissional significa que você conhece todos os fatores de riscos inerentes àquilo que você predispõe de fazer com qualidade. É Hum. aí que é aí que entra a maioria parte hoje da consultoria. Então, assim, o termo é importante, o contrato é importante, mas irmão, isso você pega no chat GPT, você bota lá, termo de consentimento para mamoplastia redutora, o chat GPT faz para você, você é advogado fazer isso. Verdade. Isso não precisa de advogado fazer, Hum. besteira. Ou você pega com um amigo, ou você pega no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É bom, não é bom, mas você funciona, não funciona. Então, não é esse o É problema. engraçado que você fala em essa coisa de experiência, né? Hum, Eu lembro que quando eu entrei para ser instrutor lá do instituto, como é que você entrava, né? Você primeiro era convidado pelo professor Pitangui, né? Houve o convite, super honra, né? E você passa durante um tempo fazendo aquele serviço sujo, entre aspas, aquele serviço de atendimento, primeiro atendimento, sei lá o que, aí Estagiário, você tipo um passa. estagiário, Não faz deixa de ser, primeiro mas você já é um é, especialista, já formou ali sim. na casa e tal. Aí você passa, depois você passa disso daí para fazer o acompanhamento do final do dia do centro cirúrgico, né? Onde você vai tentar resolver aqueles pequenos pepininhos que os alunos estão tendo no final. sim, Aí depois você passa apagar a incêndio. consertar as cirurgias que foram mal realizadas, porque aquilo é um serviço de ensino, eventualmente tinha sempre uma cirurgia que Lembrando, ficou nós estamos aquém. falando de outros tempos, né? Sim, nós estamos falando a gente Outros está falando tempos. de 15 anos atrás, É, isso. porque os serviços os serviços hoje, desculpa, os serviços hoje Tem água, se quiser. vou tomar água aqui, que tem inclusive com a loba, que Toma uma beleza, hein? aguinha. Ó, aí sim, hein? Os serviços hoje, a tolerância do paciente modelo é completamente diferente quando eu iniciei lá. Sim. Inclusive valor, tudo é diferente. Então, essa evolução do paciente, que é o outro fator importante que tem que ser considerado pelo profissional, se ele não for considerado, você está perdido. Porque muitos médicos esperam a compreensão do paciente. Pô, compreensão do paciente, irmão. Não, não vai ter a compreensão do paciente. Senhora, você que está fazendo sua cirurgia plástica, olha aqui para aqui, olha aqui para o tio. Presta atenção. A cirurgia ficou uma porcaria. A cicatriz alargou. Tá saindo pus. Pô, o curativo estudo de sangue. Aquilo que era para ser motivo de felicidade, motivo de tristeza, dor, agonia, sua e da sua família. Você acha que essa pessoa vai ter compaixão, compreensão com o médico ou vai identificar ele como causador daquilo? Para você segurar uma relação profissional, nesse aspecto, eu faço uma associação, é você aguentar um relacionamento com uma traição. Quantas pessoas perdoam uma traição? Então, é a mesma sensação. O paciente ele se sente traído pelo médico. Eu não esperava isso de É. você. E se você não tem essa sensibilidade para perceber esse tipo de situação, você não sabe consertar. Porque entra no embate de, peraí, eu fiz o meu melhor. Não, espera aí, isso aí poderia acontecer. Como assim? Então, existe um fator que as pessoas esquecem, que está no meio da relação médico-paciente, que eu chamo até de cola dessa relação médico-paciente, chamado empatia. Muitos médicos esquecem a empatia com seu paciente, excluindo ele da solução, coisa que o professor não fazia. O professor tinha uma situação muito específica para resolver essa situação e falava: você tem um problema com o paciente, sabe o que você faz com ele? Casa com ele. Ele falava exatamente isso. É. Casa com ele. Você não Lógico, desgruda. figurativamente. É, Uhum, uhum. obviamente, né. Então, significa que você está junto com o paciente o tempo inteiro, na saúde e na doença, na alegria da felicidade da Mas cirurgia é bem quando feita você e na dor. quando Mas não existe acontece esse isso. tipo de situação, o que eu acho que tem que ser feito é você ficar o mais próximo possível, né, e você entender que aquilo ali, não é que deveria ter acontecido, mas aconteceu, está escrito no rodapé do livro, Você e sabe que e você tem que tentar, eu ter meios de tenho de poder resolver é isso muito daí. engraçado que eu tenho algumas lições que eu tirei do professor, eu almoçar com ele toda quinta-feira.
Ele é assim, uma sumidade. Ele estava com insônia, ele lia Dostoiévski em russo. E ele falava, Limar, como é que você, sendo russo, não sabe falar russo? Eu falei, desculpa, professor, eu não sei falar russo. Russo, eu não sei. Como absurdo isso. E eu tive assim, depois eu vou escrever uns livros sobre isso. Quando ficar velho, aí eu vou escrever. Vou ter tempo para escrever, eu vou escrever. Não vai escrever nada. O professor ditava aquele livro, alguém escutava e mas escrevia não, para pô, eu vou ficar mais velho, mas Mas eu não ele tá tenho tempo certo, nem ele para tá fazer certo, isso. ele tá certo, né? Aí Porque falava um É, negócio. eu escrevo pra escrevia você, e eu adoro tal. escrever livro. Pronto. Olha aí, hein? Ó. Já Já tenho publicou? vários Você livros. publicou Crianças, vários. Tô preste atenção. escrevendo um agora. Então. Olha a lição que fica. Negócios se faz em qualquer lugar, inclusive no podcast, rapaz. É Ao o vivo, time, é no ao vivo a podcast. coisa. Quem sabe faz ao vivo, meu. Ô, louco, meu. Então, quando o professor falava, tinha um ditado bem interessante, e ele falava o seguinte: como você escolhe seu médico? Como assim, professor? Como é que você escolhe seu médico? Você falar com o médico, chega para você e fala: olha, sou o melhor que faço isso, não tenho problema, nunca tive complicação, sei resolver isso daí, não vai dar problema nenhum, nunca tive, vai ser contigo que eu vou ter. O professor falava que esse médico ele tem duas características, né, alternativamente. Ou ele é mentiroso, ou ele nunca fez aquilo. Isso. Ele falava exatamente isso. E ele falava, eu falei, pô, professor, mas Só, só não tem problema quem nunca fez nada. Exato. Sim. Aí o professor, mas então, como é que eu escolho? E Marco, você escolhe aquele profissional que tem problema. Porque aquele cara que tem problema, ele sabe resolver. Se o cara fala que não tem problema, ele não vai saber resolver na hora que o bicho pegar. Uhum. Isso aí, na verdade, é uma nova leitura daquele bom almirante, aquele que passa por águas bravias e não que navega um mar tranquilo. Então você tem que ter problema para você conseguir fazer prova de fogo, seu batismo de fogo, saber resolver para outras pessoas se beneficiarem daquilo. Isso muitas vezes não é um critério de escolha, porque ninguém conta a derrota. Verdade. Você vê isso aí no seu Instagram? Minha senhora, você vê no Instagram lá, e o médico tem um problema. Você vai nele? Não vai, minha senhora. Não fala bem que você vai, que a senhora não vai. Então por quê? Porque ela quer ver o resultado, ela quer o bom e maravilhoso. Só que o bom e o maravilhoso é o desejo de todo mundo. Até do médico que está operando. Principalmente do médico. Porque a senhora vai ficar a senhora bonita, ele vai falar que a senhora ficou bonita, a senhora vai falar para sua amiga que a senhora ficou bonita, e o que, é que vai acontecer? A sua amiga vai no médico. Tudo certo. Todo mundo sai ganhando. É isso? É isso. Só que quando não acontece isso? Então, em vez de. Aí eu vou fazer o raciocínio inverso. Em vez do paciente demonizar aquele profissional, volta daquela razão que levou para contratar aquele profissional e se pergunta: por que eu contratei você? Eu não acreditei em você, caramba. Eu não achei que você é bom. Então agora é hora de provar. E deixa o cara fazer o trabalho. Só que começa no embate. De novo, falta de empatia. Então, conversando, a gente consegue perceber vários insights de como a coisa tem que funcionar, como você deve tratar o seu paciente, para aí sim você evitar processo. Erro comum. Erro comum. Tem uma aula disso. É um erro comum. Você querer recuperar a relação pelo WhatsApp. Irmão, ligou com a tua senhora. Ligou com a sua senhora. Bota vários Fernando, emojis. você acha realmente que tu vai conseguir recuperar a relação mandando WhatsApp pra tua mulher, irmão? Tu não vai ter que ter um investimento mais pesado em cima? Não vai, não funciona. E o médico acha isso. Porque quando o paciente demonstra a insatisfação, e geralmente é pelo WhatsApp, ele acha que vai resolver pelo WhatsApp. Não faça isso. Chama o paciente de volta. Vem aqui no consultório, vamos conversar. Deixa eu trocar um pouquinho de assunto aqui, Vai. se me permite, Aline. Porque a gente está falando para Claro, você é um a gente está anfitrião. falando para muito médico, na verdade, aqui. A gente está falando Médico, que é para médico, para paciente, médico, para isso. médico. Mas vamos falar um pouquinho para o paciente aqui, uma Paciente. coisa bem específica. Boa. Tem uma chuva de pré e pós-operatório no Instagram, no Boa. Facebook, no TikTok. TikTok. Com dancinha ainda. Com dancinha, sem dancinha, mostrando gordura, mostrando sei lá o que, Aham. tal. O que o paciente, quando vê uma coisa dessas, pensa? E o que ele deveria pensar? É a mesma coisa, não é? E aí, a senhora Procura. pensa? Escreve aí no comentário. Escreve aqui, Tem ó. que Tem escrever, aqui, qual o corte aqui? inclusive, Escreve aqui no comentário. A senhora tem que gosta de assinar, ó. dancinha? Quer dancinha? Quer o qual não faça dancinha? Já Fala se aí qual inscreveu. dancinha que ele quer. Bota a música aqui Botar pra a ele. Eu não fui Macarena. médico que faz dancinha. Bota a música aí pra ele fazer Hã? fazer Eu não dancinha. fui médico que faz dancinha. Não, mas Então, isso, você mas gosta tem de gente que médico? gosta, E tem aí? gente que Ah. gosta. Mas E se o cara dançar bem? Eu acho que cada E se o um. cara for bonitão e dançar bem? Ó, E se o cara sei, dançar bem sem camisa? Pô, depende. Sem camisa, hein? Pô, bota as gominhas pra Eu acho que fora. ele tem que mostrar que ele é bom em outras coisas, né? Não só Então, dancinha. mas, E a senhora acha? mas olha como é que é subjetivo até na brincadeira que a gente está falando aqui, é Irmão, subjetivo. mas é assim. Olha só. É.
Eu lembro uma passagem, apesar de ser judeu, tem a passagem, né? Na hora da escolha, quem o pessoal escolheu? Barrabás, Barrabás. Lembre-se disso. Na hora da escolha, Barrabás foi escolhido. Por que eu digo isso? A gente nunca pode predispor ou pode imaginar aquilo que as pessoas querem. Ah, Não podemos. Então, assim, eu posso determinar o que eu quero. Aí fica um outro conceito. Você que está vendo, você que é paciente ou você que é médico, o que te atrai? Atrai. E qual o perfil que te atrai? Isso vai diferenciar a publicidade, Alan. Não é o antes e depois, porque antes e depois vai Porque se tornar natural. Agora, quais são? eu acho que antes e depois vai se tornar, daqui a É pouco vai se natural. tornar natural. Agora, Agora, Alan, quem é você? lembrando que Entende? ninguém posta antes e depois que ficou ruim, Não é, vai postar, né? irmão. nem Não vai vai ser E postar. assim outra que coisa, numa funciona. consulta médica, comumente a gente mostra casos que a gente, assim, eu tenho sei lá quantos casos. Então, assim, você quer operar o olho, você tem o olho desse formato. Aí eu vou lembrar mais ou menos de um caso parecido, eu vou mostrar, ó, esse aqui eu consegui isso aqui. Não estou prometendo, mas mesmo quando você mostra, você meio que promete, né? Promete, promete. Alan, a questão toda é o seguinte: é óbvio que eu quero ver o que você faz. Eu Uhum. quero saber do que você é capaz. Eu quero saber o seu resultado. Eu quero ver seu resultado. Essa é a briga dos médicos. Cara, eu entrego, eu quero mostrar que eu entrego. É bacana. Não sou contra, não. Até porque A você tem, grande questão, você entrega, irmão. você Se tem você as entrega, outras você tem estudo, especialidades você faz, você que se fazem, né? profissionalizou, você estudou, tu treinou, tu entrega. Então você tem o direito de mostrar o seu resultado do seu trabalho. Show de bola. Tô contigo. Tô contigo. Só que você e uma porção de gente entrega. O que faz o paciente escolher? O que faz a senhora ou o senhor O que escolher? você, se a O sua que mulher isso? quiser operar, o que vai fazer você escolher o Aí médico? que tá a diferença. Ah, É a pessoa, é o ah. perfil. Quem é você? Quem é você? Qual a sua visão Quem de sou eu? Eu, estética? paciente. Qual a sua visão? Você médico. Eu sou paciente, eu quero escolher meu médico. É. Quem é o meu médico? Ah, Qual a sua tá. visão de estética? Uhum. Você gosta de linhas mais arrojadas, um perfil mais dinâmico? Você gosta de um perfil mais harmônico, com linhas naturais? Qual a sua visão de estética? Qual a sua visão de beleza? Por que você entrega dessa forma? Onde você fez? O que você já fez? Qual o seu dia a dia? Quais são os seus valores? O que é ética para você? Então, quando você faz isso, quando você se mostra, quando você faz a publicidade focada em você, não só em resultado, mas em você. Eu Uhum. vou me conectar com você. Uhum. Quando eu me conecto com você, o resultado passa a ser um detalhe. Acontecem 2 mágicas com isso. 2. Primeiro, você não tem mais concorrente. E a pessoa pode fazer, mas eu quero você. É. Eu O quero você. indivíduo é único, Eu gostou quero de você. Eu você, da quero o sua cara do salzinho personalidade. que faz assim, ó. Eu quero um cara só, ele faz, eu quero aquilo ali. Eu quero aquela experiência. Eu quero aquele restaurante, se ela quer comer carne com ouro, minha senhora, então vai lá no restaurante do salzinho lá, vai comer. Mas eu quero aquela experiência. Aí, nós aprendemos a segunda mágica. Diferença entre preço e valor. As pessoas pagam o que for pela experiência. Por isso que eu pago uma grana pra ir pra Disney, porque eu quero a experiência. Eu posso ir pro Tivoli de Parque? Pode. Mas e aí? Não, já acabou, Já já. acabou? Já acabou. Puxa vida, Eles já tinham montado de novo. Tinha montado, mas já foi também? Já foi Eu também. te Pô, mas eu um fui, Tivoli. Vai cara. ter de novo, vamos Você montar de vai novo. ter. Vamos, aí, ó, vamos Cara, eu vou montar. te Aí, falar. ó. Sabe o que aconteceu olha, nada a Aí. ver, né? Manda ver, Na vai. montanha-russa Ai, caramba. do Tivoli Park, Hã. quando eles montaram lá, tinha aquela montanha do looping, né? Eles montaram a Uhum. montanha do A looping. mesma dos anos 80, Isso, a inclusive. mesma. Óbvio que eu não tô vendo. Soltou o negócio da minha filha Que isso, irmão? E aí? no meio da parada. Não, a sorte é que tinha o meu filho estava do lado dela, ele Deu uma botou a travada. mão, era Aí, rápido e processo. e tal. Não, mas você não tem nem como Processo. comprovar. Você não Hã. tem nem como comprovar isso. Assim, se eu falar assim: "Ó, Tivoli Park, não me processa, por favor", né. Mas Tivoli Parque, eu não vou te processar, tá? É, Já não tá exatamente, tem que ser o contrário. então, assim, mas o que eu não, quero mas dizer assim, é isso, é experiência. Então, essa é a grande vai ser a grande virada, sabe? Assim, Mark, onde adivinhar tendências? Mercado você tenta adivinhar tendências. Qual é a tendência? A tendência é hoje as pessoas se voltarem mais para si, se mostrarem mais como elas realmente são. E aí, cuidado com as agências, né? Que a agência ela vai criar um personagem, vai vender aquele personagem. Aquele personagem vai se conectar com pessoas, mas que não vão gostar de você, porque você não não é é o um personagem. personagem da internet, do Instagram. Uhum. E aí, quando ela for no seu consultório, você vai perceber isso claramente quando esse paciente chegar para você e falar: Nossa, é tão diferente. É no Instagram? Claro que é, não é você.
Uhum. E você vai ficar estressado porque você vai atender paciente que não se conecta com você o dia inteiro, você chega em casa estafado. Você fala: "Cara, eu não consigo criar conexões reais no meu trabalho", porque não é você. Então a tendência hoje é isso diminuir. As pessoas, quando tudo aquilo que não pode for normal, vai haver um boom de judicialização, então aquilo que é ruim vai ficar muito pior, e as pessoas vão começar a ver que o que é real é melhor. Então vai começar a construir relações reais. E construir relações reais não é uma coisa fácil. Ainda mais nesse mundo digital, de tudo digital, que é tudo É essa a online tendência, ou e seja, tal, você a história ela você faz movimenta um a padrão pendular. teleconsulta, É. né? A história se movendo para um pendular. Então nós saímos de uma era não digital para ir para a era digital para ir para super digital. Depois volta. É esse movimento de volta que eu já estou prevendo. Nós estamos muito próximo do máximo do pêndulo do digital, muito próximo. Tem gente casando com Avatar. Vou te falar, às vezes eu me surpreendo desse máximo. É, aí tem Quando gente você que acha que tá um não, não, negócio, o negócio vai, olha só mais um É. tiquinho, extrapola, só. vai na Tem lua. gente que tá casando com Avatar, minha senhora, Não, casar imagina. ou se Avatar, o negócio cria lá um personagem lá, um avatar fake tem lá e gente casa com o casando com cara. animal, né? Tem gente casando com Isso animal. aí o pessoal do interior conhece bem, a casa deles. Isso aí do interior é aprendizado. Então, mas assim, tem gente que hoje faz isso. Uhum. Então, assim, a tendência hoje é para aqueles profissionais que a gente chama de high ticket, aquele profissional que gera valor, eles trabalharem pouco, cobrar mais. Para ter o quê? Uma experiência. Que experiência é ela? Relação real. Quero falar com você. Quero você. Quero você comigo. Ligar, hoje em dia é tão difícil a pessoa telefonar, né, o médico atender, falar com a voz dele, não com o WhatsApp, né. Quantas relações reais nós Isso temos? já faz a diferença para um paciente, né. "Pô, o Aline, médico me atendeu". quantas relações reais nós temos? É, Reais. é, Amigos que vai separa para sair, para é fazer alguma verdade. coisa. Quantos? É. Quanto tempo você tem para fazer isso? Agora, doutor, qual foi o caso mais difícil, assim, mais complicado que você pegou, que precisou ficar Você não estudando precisa várias contar o nome noites? também. É, lógico. Cara, casos complicados para mim, não é um caso, mas tem um padrão de casos, Hum, que são bem complicados, uhum. porque são emocionais. Caso emocional para mim é aquele que dá morte e mídia. São os casos MM. Caso MM para mim é o caos. Morte e mídia. Porque o médico está devastado. Ele é massacrado pela mídia, sensação de terra arrasada, entendeu? Então, assim, esses casos são os mais difíceis. São os mais difíceis. Não é difícil de defender. Até porque eu tenho um bom histórico com isso, sabe? Eu ganho esses processos. Tanto criminal, civil e ético profissional. Porque muitas vezes a morte acontece independente da vontade do atuar do médico. Mas o estrago que é feito pela mídia, isso é dolorido, família inteira chorando, destruída. Então, assim, esses para mim são os piores casos, os casos MM. Uhum. E teve um agora, né, de uma colombiana, né, uma médica colombiana que trabalhava aqui no Rio de Janeiro, e aí foram aparecendo outros casos dela, porque aí também você vai Aí, puxando, né. puxa, irmão. Quando Aí aparece na mídia, aí aparece Aí, irmão. outro e outro. Parece amante, parece tudo. Mas é importante, eu peguei um dado aqui Parece tudo. importante do Eita, lá ela. CREMESP, que 97%, quase esse 100% dado eu dos sabia, médicos era só pra perguntar que eu te falava. que respondem a processos ético-profissionais não têm título de especialista na área. Tá aí a importância, né, de você procurar saber quem é o seu Na médico. verdade, não quer dizer que não vá acontecer. Quando você tem me corrige se eu estiver errado, mas quando você tem um título de especialista, Hum, significa só o quê? Que ele entrou pela porta da frente na especialidade. Não quer dizer que ele não possa entrar na porta dos fundos, né? Não sendo, não, né? Ou seja, na plástica é o quê? Você entrando, fazendo medicina, fazendo cirurgia geral, mas hoje são 3 anos de cirurgia geral, e depois entrando num serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou numa residência MEC, no qual você vai fazer mais 3 anos. E aí, ao final disso, você ganha um título de especialista. Quando você tem esse selo, quer dizer o quê? Que você foi bem, teoricamente é isso, né? Que você foi bem educado. Não quer dizer que você é ético, que você é amoral, não quer dizer que você é bom de mão, não quer dizer que você tem boa relação médico-paciente, não quer dizer nada. Quer dizer só que você passou por aquele funil. Não é mais ou menos isso? É exatamente isso. Aí entra um detalhe que os dados não falam. Quantas vagas de especialista tem? Quantas vagas para cirurgião plástico tem no Rio de Janeiro? Sabe quantas vagas tem? não, Rio de Eu nem Janeiro não. em sei todo. quantas são. Em Quantos? torno de 20, 20 e Só? poucos. Não, é mais do que isso, cara.
Do Só ali, Rio? só ali em Botafogo Vamos lá. tem Quantos? quantos residentes ali, não? Então, não, isso aí tá falando de primeiro, segundo e terceiro ano. De primeiro ano, para entrar. Quantas vagas são? A maioria de serviço é uma ou duas vagas. A maioria de serviço é uma ou duas vagas. Soma todas as vagas do Rio. Deve ter umas 30, né? É, Vamos botar aí então que tenha realmente 30. é muito Se difícil. você quer, vamos botar grosso, então, 40. Bota 40. 40. Para a Muito quantidade de pouco, médico que muito tem. pouco. É. Entende? Por isso que é É, 97%. Mas isso no entendi. Rio. Isso em outros. No Rio. Uhum. Só que Você, no Rio de Janeiro a gente tem 800 cirurgiões plásticos. dizendo cirurgiões plásticos aonde? No Rio de Janeiro. Claro que não. Temos 5 mil, Não, 5, irmão. 6 mil cirurgiões plásticos no Você Brasil. sabe quantos Em São cirurgiões Paulo plásticos tem? são Eu vou te dar um mil, dado. quase 2 Você mil, não é sabe isso? quantos cirurgiões plásticos tem? Tem. Quem mora do Rio vai saber a referência. Do Barra Life, lá na Barra da Tijuca, do Barra Life, até o Vogue. Sabe quantos? 470. 470. Só ali. Caramba. Na Visconde de Pirajá e Ipanema deve ter uns outros 280. É, isso aí. Não, mas o que eu tô Então, falando, pronto. mas acabou. E aí o resto é Irmão, interior. tudo bem, O mas Niterói, que isso aí tem uns vai 100. começar um pouquinho. Mas o que eu quero te explicar é o seguinte: esse quantitativo ele tem ao longo 2 anos. Sim, somando tudo, somando todos os Exatamente, ao anos. longo dos anos. Então, assim, por Aí isso, isso dá uma agora, média de tantos exato. habitantes por Então, cirurgião, mas né? aí que tem o detalhe. Por isso que esse número é dessa forma, porque a maioria pratica e não vai ter especialidade, porque não tem vaga. Não é que a Entendi, pessoa às vezes não quer, entendi. não consegue, Aham. E entende? essa questão agora dos dentistas estarem fazendo pequenas Vamos cirurgias. lá, eu gosto do termo, eu gosto do Quero termo, essa, eu gosto do entrando termo. um Tema pouco na, controverso. na área do Dr. Alan, Não, né? não. Hoje em dia você faz, né? Tem muitos dentistas que oferecem isso. Eles, inclusive, alegam que eles se entendem muito, porque eles estudam, né, a Uhum. face. Ele pode ser considerado um especialista? Você já teve algum caso Mas é desse, de outro âmbito também, paciente porque uma que coisa é o que é regido pelo processou? Conselho Federal de Medicina e o órgão Conselho parecido, que é o Federal Conselho de Federal de Odontologia. Odontologia. Hum, Eles não se comunicam, um não é abaixo Tem do uma outro, comunicação, hum. tem uma resolução que é conjunta, sabia disso? né? É, sobre sistemas de informática que vai determinar o que é prontuário eletrônico. Da LGPD. Não, não, isso é antes da LGPD. O que é prontuário eletrônico e o que é prontuário digital. Então, prontuário Ou eletrônico tem uma seja, característica, é uma Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Essa sociedade foi criada por uma resolução conjunta entre o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de ou Odontologia. seja, É uma nada interseção. comunica. É, Fora isso, nada comunica. nada. Uhum. Se o presidente do Conselho Federal de Odontologia falar que o dentista é apto a fazer uma cirurgia de pé, vai Calma, ser cumprido. calma, vamos Vai lá. ser cumprido, você sabe Calma, disso. Tem calma, gente fazendo lipoaspiração, cara. É, calma, é, calma, Ué, calma. tem mesmo. Tem, tem coisas que pode e não pode. Tá? Eu transito bem na área da odontologia, advogo para muitos que fazem essa especialização, que é a harmonização orofacial. Isso. Dou aula em cursos de harmonização orofacial. Conheço bem. O que acontece? O dentista, ele também tem seu estudo e formação e tem sua curva de aprendizado. E como o Alan disse, ele tem órgãos que regulamentam a sua profissão, ok? Uhum. Existe uma lei federal que criou um limite daquilo que o médico, que somente o médico pode fazer, que é a lei do ato médico. Hum. Tá? Então, qualquer coisa que faça perfuração, infusão, que atinjam órgãos e sistemas, é privativo do médico. O que não foi isso, não é. Essa lei foi sancionada pela Dilma, na época, e isso gerou uma repercussão muito grande, porque nesta época a sociedade brasileira, o Conselho Federal de Medicina fez uma pressão muito forte para que a pele e todos os procedimentos feitos na pele fossem privativos do médico. Mas isso foi vetado. Então, não é privativo do médico. Uhum. Então, beleza. Se não é privativo do médico, nós chamamos de área de atuação conexa, porque ela é conexa a outras especialidades, fisioterapia, enfermagem, Uhum. biomedicina. Então, tem outras especialidades também com autarquias próprias que as regulamentam e pode liberar essa atuação. E aí, como ela vai ser feita? Cada autarquia vai delimitar a sua atuação para aqueles profissionais. Todos os profissionais? Não. Aqueles especializados, com uma formação acadêmica sólida naquela especialidade. Então, todo dentista pode fazer botox? Não. Qual dentista que pode fazer botox? Aquele que tem especialização em harmonização orofacial. Aquele que tem isso, é isso que formação. acontece até.
Então, mas também não é na medicina. Aí a gente Medicina. não, tá igual, é isso que eu tô Não, na falando. medicina. Então eu gosto de fazer comparação, então um amigo meu fala bem isso, entre bons profissionais. Eu vou ter bons profissionais dentistas, vou ter bom profissional médico. E vou ter mau profissional dentista, vou ter mau profissional médico. Uhum. Então eu não vou comparar um bom com um ruim. Eu vou comparar um bom com um bom e ruim com ruim. Nessas áreas de atuação conexa, de fato, existem bons profissionais que fazem aquilo que a legislação de ROF, resolução 194 de 2019, se estiver errado, vocês depois me corrijam, e depois tem a publicidade, o 96, depois vai ter uma complementação da resolução que é 198 de 2020, que aí sim ela faz uma restrição, porque fala em áreas conexas e afins, e aí limita a atuação dentista a cabeça e pescoço, limita, não pode mexer fora disso, Uhum. com aquilo que a legislação 94 que fala de ROF permite fazer, não pode fazer nada além daquilo também, e é uma Mas tem limitação muito dentista específica. fazendo reposição hormonal. Irmão, tinha dentista fazendo transplante capilar. Até aí Nossa. é. Mas até aí, tem gente não médico fazendo. Tem. Tinha gente não médico fazendo implante de silicone industrial nas pessoas. Isso é crime, É. isso não pode. Então eu não posso, Exercício legal da medicina, né? eu não posso. Ou exercício legal da odontologia. É só a medicina que pode. Eu não posso chegar e a gente tirar o absurdo pela regra. Sim. Ah, lógico. Esse é o problema, não posso. O absurdo é absurdo em qualquer situação. Por exemplo, eu fazer botox nas pessoas, é absurdo. Uhum. Mas tem advogado que faz. Que fez uns cursinhos ali, faz. Tem também. Nossa. Repete as fórmulas de bolo que ele Então aí, aprende. porque o que acontece é essa discussão. Essa discussão que a gente tem que travar. É a banalização dos procedimentos. E a má escolha pelo preço e não pela formação. Porque quando o cara escolhe o dentista que está preparado, ele vai pagar mais caro. E ele não quer. Quando eu escolho o médico preparado, eu vou pegar mais caro e eu não quero. Então é essa a questão. Então, em última análise, a gente não costuma falar que a sociedade tem um governo que merece? Em última análise, nós temos pacientes que têm um profissional que merece. Uhum. Então, se você quer isso porque você quer pagar pouco, você vai ter. Você agora preza pela sua qualidade, você preza pela sua segurança, você vai escolher o profissional que melhor adequa a isso. E você está disposto a não ver preço, mas enxergar valor. Uhum. Deixa eu fazer uma lembrança aqui. Ó, você que está assistindo aqui, não esquece de manda uma pergunta pra gente. Não é ao vivo, então a gente não vai conseguir responder Mas logo a bota aqui nos seguir. Mas comentários. coloca nos comentários. Isso aí. Também pode colocar uma sugestão. Pergunta para o Dr. Limark, Manda pergunta para a pergunta. Aline, pergunta para mim. E a gente vai respondendo à medida que a gente vai recebendo essas perguntas, né? Uma boa coisa também é, de repente, até assim, quem que você gostaria de ver aqui? É, Né? sugestão de Sugestão de convidados, pessoas, de convidados. A gente traz de aqui assuntos, temas. pessoas que vêm contar um pouco da sua história. Acho que o mais importante é Sim. isso, né? As pessoas vêm contar um pouco da história, de como chegou lá e tal. E no meio a gente vai falar de plástica também. Porque o mais legal de tudo é escutar a história das pessoas. Verdade. Isso é legal, tá vendo? Eu me sinto muito à vontade de falar de história. Advogado falando não tem como Não, dar errado. logo esse que fala pra cacete. Fala Não, pra e esse com especialização lá em Los Angeles, isso que eu ia te perguntar. Hum. Tem alguma coisa que você trouxe de lá? Porque, assim, americano tem fama de processar todo mundo, né? Né? Dizem que lá a manicure não tira cutícula, porque se tirar cutícula, Infeccionar, você toma você processo. pode processar. Então, tem alguma coisa que você trouxe desse ensinamento de lá e aplicou aqui? Tem 2 coisas. 2. A primeira é que é muito melhor você não ter processo do que ter processo. É muito mais barato, tá? A segunda, e essa talvez seja a mais importante, advogado tem que dar lucro. Eu tenho que dar lucro. O cliente tem que me ver, a pessoa que me contrata tem que me ver como um ativo para ela, e não como uma despesa. Ele não pode chegar e falar: "Pô, o advogado chegou". Não. Cara, esse advogado me dá lucro. Então, o meu trabalho eu falei com ela na primeira vez que conversamos. Falei com ela: "Eu tenho, meu irmão, o valor que você está investindo, eu tenho que voltar isso para você o triplo. Eu tenho que te dar lucro". Isso para mim é um mantra. Então eu trabalho com resultado, sou movido a resultado, eu entrego o resultado aos meus clientes, mas eu principalmente eu entrego valor, lucro. Então, muitas vezes o lucro ele não é financeiro, mas o lucro de você ter um insight que muda a sua vida, um lucro de te dar uma percepção diferente daquilo que você está fazendo. Então, de você não se ver como uma pessoa que vai te trazer problemas, mas uma pessoa que vai solucionar seus problemas. E muitas vezes não são de processos, muitas vezes de orientação. Mas o que que eu Uhum. faço? A maior pergunta que eu escuto é essa: "Mas o que que eu faço?". Então, assim, e como é que você resolve isso? Então você consegue entregar. É isso o diferencial, isso eu trouxe muito. Então, você que assiste Suits,
Eu não resolvo em um capítulo, porque isso é só raro, meu irmão. Mas a gente consegue entregar alguma coisa parecida. Sabe que a gente tem muito paciente agora que fez cirurgia bariátrica, né? Sim, E muitos deles chegam até mim achando que o plano tem que pagar qualquer tipo de recuperação boa. depois. Uhum. Eu sei que tem uma lei de 2015 especificamente sobre isso, você me corrige, obviamente que você faz parte disso aí, eu não faço, né? É uma lei de Eu não sou 2015, bicho, não. é uma lei de 2015 que os planos, que eles deliberaram sobre isso, os próprios planos parece que Aham. deliberaram sobre isso, dizendo que os planos só vão pagar a cirurgia de recuperação do abdômen. Pode É. procurar isso, acho que é janeiro de 2015, essa resolução. E aí, todas as outras cirurgias vão ser por demanda, ou seja, o paciente vai ao plano, solicita a cirurgia de correção, né, que muitas vezes é de correção de pele, muito mais de correção de pele, ou seja, seja a pele da barriga, seja a pele Uhum. da mama, Braço, a né? pele do Uhum. braço, a pele da perna, a pele da cara e tal. E tem essa questão, né? O que você entende sobre isso aí? O que o paciente tem direito? E se ele acha que tem direito, ele pode ir na justiça, assim, até um olhar, né, do Essa é uma advogado ótima para questão. falar sobre para o paciente mesmo, né. Ó, eu operei bariátrica, e agora? Aonde que eu vou corrigir? E a gente só pode operar depois de 1 ano e meio, né. O cirurgião plástico ele tem que esperar 1 ano e meio. Então, vou te falar da minha percepção, tá? Tá. Essa não é a minha área de atuação Sim, sim, eu específica, sei, eu perguntei mas para eu o vou. advogado. Não, eu É, sei que você é. Mas. mas como é direito, É, né, pois Sim. é não, direito depois a senhora médico, vai achar que eu vou resolver. Não faço isso, senhora. Eu mas gostaria, mas a não gente faço. Mas eu indico, a gente eu até indico, indica, é. eu indico. Eu resolvo, senhora, eu dou solução. Se a senhora tem um problema, a senhora vai entrar em contato, eu vou te ajudar. Mas não sou o que eu vou fazer. É, esse tipo de situação, eu tenho a mesma metodologia de resolução de problemas, sabe? Então, prepare-se antes. Vai fazer cirurgia bariátrica? Veja se seu plano cobre a cirurgia plástica, como cobre, se é para o reembolso, se não é para o reembolso, o que que ele cobre, quais códigos o médico tem que saber fazer, como ele pede. Eu vejo muitas recusas porque o médico não pediu certo, não Hum. utilizou o código correto. Ah, Então ele poderia conseguir aquela cobertura se tivesse pedido no código tal e pedido no código. Então, assim, isso tudo tem que ver. Então, se a senhora procurar seu médico, cirurgião plástico, fazer sua cirurgia bariátrica, veja se seu médico está habituado a fazer isso. Se ele sabe fazer, se ele sabe pedir, se ele trabalha com o seu plano, se ele é conveniado, se ele não é, que tem médico conveniado do plano que facilita isso. Não, e tem Então ele uma já e tem sabe uma outra pedir. coisa também, porque dependendo do plano, o médico ele ele Tem a prévia do não, tem a reembolso. prévia do É. reembolso, mas assim, por exemplo, se você tem vários médicos que a gente conhece que tem plano, Uhum. atende plano, assim, e aí ele tem assim, para aquele plano a tabela é quinta CBHPM, quinta edição, é uma tabela, né. Aí para outra tabela é TUS 2020 Sim, e tal. E tem uns códigos que você pede para um e não contempla o outro. é isso Então, se aí. você mistura isso Já tudo, ou era, seja, você você tem que tem saber negativa. você tem que saber dentro, né, dentro da tabela qual que permite e pedir materiais e Mas aí pedir um o que monte que de o coisa paciente, também. vamos lá, o paciente que está vendo aqui não entende nada disso. O que que ele tem que saber? Se seu médico está habituado a trabalhar com plano de saúde, se o médico sabe pedir os códigos, não sabe. Pronto, é isso. Isso ele tem que uhum. saber. Então ele escolhe o médico sabendo disso. Então, vai fazer cirurgia bariátrica? Faça a cirurgia bariátrica, recomenda, perca peso, vai para o nutricionista, Estabilize vai o para o seu peso. nutrólogo, vai para o endócrino, passa por aí, estabiliza, passa toda a curva, seu corpo vai mudar todo. Então viva essa experiência. Viveu? Acabou? Passou por isso aí? Tem a pelanquinha? Agora vamos tratar a pelanquinha. Mas não faça a bariátrica já programando a cirurgia plástica, isso não existe. Então, primeiro Até viva. porque você Você faz não a sabe como vai bariátrica ficar. buscando saúde. Muitas Exato. vezes você tem De parte pressão estética em alta, segundo plano. diabetes, Isso. problema de É. locomoção, um monte de Você ganha coisa. anos de vida. E você Você ganha ganha anos alguns de anos de vida. vida. Então, assim, faz por essa parte. Depois, aí vamos falar plástica. Aí você vai escolher. Primeira fonte de escolha, tá? Médico que você tenha algum tipo de conhecimento. Depois, o seu plano de saúde. Vê no seu plano de saúde qual médico está lá habilitado para fazer. Que tem médicos habilitados, cirurgiões plásticos bons, habilitados, bons planos de saúde. Aí você vai lá e vê um rol, aí você vai, conversa com os médicos. Veja aquele que a senhora confie, procura o histórico, vá e viva essa experiência com aquele profissional.
Se ele sabe fazer, ele vai saber solicitar e vai estar tudo certo. Então, assim, Hum. não é difícil, é uma questão lógica. Então, assim, as pessoas pensam muito em saídas legais, quando a saída é comportamental, ela não é legal. Você tem o seu comportamento lógico, fazendo as coisas por etapa, não precisa de advogado para isso. Você consegue resolver sozinho, minha senhora. Mas se quiser mandar um oi, eu aceito. E dou oi de volta. Não, não, a gente vai ter um episódio aqui que a gente vai trazer É, mãe e filha, que elas isso. operaram Se você tá pensando em bariátrica fazer juntas, bariátrica, operaram bariátrica fez. juntas, Eu tenho para indicar e uma eu. advogada especializada em defender direitos do paciente em plano de Uhum. saúde. Então já fica, depois Legal. eu vou passar para vocês, que aí sim Ou pode então aperfeiçoar. acessa o Instagram É. do Qual é Tony o seu Mark, Instagram, né? Qual é o seu doutor Instagram, Limar? Tony Mark? É só botar meu nome, minha senhora, não tem erro não. Se a senhora conseguiu decorar o meu nome, a senhora me acha em Limark qualquer com lugar. Y e Limark K. com Y, E só com isso. K K. no final. No final. E- Limark, botou Limark, vai aparecer eu lá, tem Já vai doutor Limark, aparecer. a senhora me acha lá, aí vai escutar eu falando de direito médico, empreendedorismo, negócio. e aí Legal. depois eu já operei a mãe e a filha do abdômen, operei agora a mãe da Uhum. mama. Uhum. E elas vão vir aqui contar Muito bom, todo esse caminho, né? esse é legal. E elas falam pra caramba. É. Se Próximo prepara. Você acha que eu podcast. falo, criança? Vamos ver os outros. Você falou que tá tendo um boom, né, de processos e tal. Tem muito a ver com harmonização facial, porque a gente tem visto uns resultados aí de harmonização facial De que de dentistas, de repente não médicos, sei, de a qualquer própria coisa, pessoa do Eu chega em acho beduíno. casa e fala: "Não ficou muito legal", e aí Sabe qual é o acaba problema da harmonização facial? É a face. hã, O problema da harmonização é a face. Quantas vezes, imagina, vamos pensar, isso é neurolinguística, tá? tá. Quantas vezes você olha no espelho por dia? Eu não olho muito não. Vai, Deveria umas que, umas olhar mais. 40? Umas 40 vezes? Ah, menos. Menos? É. 20? No A minha espelho, mãe 20, sempre falou que eu não me 40 vezes. Espelho. olho no Não sei, espelho. Não, mulher, né? Mulher olha bem mais. Você é, olha 2, né? Quando sai de casa e quando chega. isso. Entendi. Mas você olha uma. Quando vem pra cá também eu olho. Aí dá um tapa, mas no máximo. É, uma Então, mulher assim, vaidosa umas 30, 40 isso, vezes? é. Beleza. Se você fizer um procedimento no seu rosto, você vai olhar 200 É vezes. verdade, é verdade. 200 vezes. Então você vai começar a achar coisas que você não achava antes, vai começar a ver coisas. Aí, ou seja, o seu senso de percepção consigo mesmo muda. Hum. E esse é o problema não só da harmonização facial, mas de qualquer procedimento feito na face. Você faz uma prótese de mama, tu não vai olhar seu peito toda hora. Vai, mas não na rua. Uhum, Não, uhum. não vai. Então, assim, é essa a grande diferença. Na face você olha. E a Ah, Você sensação. tem essa banalização também, né, Leonardo? As pessoas, você vai no Hum, profissional, não importa qual, e a pessoa vai, enfim, você que quer vender pra caramba, quer enfiar vai na 10 ampolas televisão, de, às vezes, vai quer na enfiar televisão 10 mostrar o ampolas de resultado. preenchimento em você, e você é. não, De novo, mas eu. né? Olha só, eu não vou jogar o que é bonito, o que é feio, porque isso é subjetivo. Então é o seguinte, o cara te entrega o que você quer. Aí eu Tá se caguei. achando bonito? Eu caguei pra opinião do Né? terceiro. Te entrego o que você quer. Uhum. Você gosta lá do bico boca de peixe lá, irmão? Gosta? Fica bom, tá bom, fica com aquele negócio, rapaz. Não tem problema nenhum. Vai arranjar outro peixe que beija Pato, você e é tá tudo pato, certo. É pato. é pato. Eu gosto daquele peixe. Assim, então, pô, tá valendo. Você gosta daquele bochechão parecendo o Bozo? Pô, tá valendo. Esquece isso. A questão é, a pessoa que você procurou, não importa o profissional. Dentista, biomédico, farmacêutico, qualquer um médico. Te entregou? Beleza, tá resolvido. Não entregou? Aí você entenda por quê. Por que você escolheu ele? Você desejou? Por que você não quis? Você explicou para ele aquilo que você Uhum. queria? Ele te explicou que ele poderia te entregar? Então aí você começa a avaliar. Você, poxa, você queria um resultado hiper pagando aquele preço que a senhora pagou? Senhora, aquele preço não compra aquele produto, senhora. Não vai rolar, não vai. Então, assim, de novo, não é legal, é comportamental. Uhum. É comportamental. Então não vai. Aí entra o problema. Hum. Só que eu gosto, assim, o judeu ele tem um rito muito sagrado com o seu corpo, né? Então, a gente toma muito cuidado com o corpo, porque aqui a gente entende que o nosso corpo é o habitat de Deus. Deus mora na gente. Então tem que cuidar da casa, né? O homem está aqui dentro. Então você não vai colocar qualquer coisa. Não é qualquer um que vai entrar, não é qualquer um que vai mexer. Então, se a gente conseguisse levar isso, né, essa mensagem para todo mundo, você começaria a escolher melhor quem vai mexer no seu corpo. E aí você toma as decisões mais acertadas. Excelente mensagem para terminar aqui Ah, a nosso perfeito. podcast, né? Isso, hein? Foi tipo a moral da Que história, é isso, hein? perfeito.
É Muito isso aí. legal, né, doutor Não, Alan? ele passa rápido, né? Passa rápido e ele Passa não rápido. falou aqueles termos, né, de direito, Advoguês. a gente entendeu Tá vendo? tudo, foi Sou bonzinho, pô. maravilhoso, é. E assim, eu percebi que mais do que você ultrapassa, assim, essa parte das leis, da legislação, você vai muito para a parte psicológica também, isso é importante, né, É, quando você está lidando com vidas, né, também lido com gente. de uma certa forma, né, está lidando com profissionais que lidam com vidas. Então Sim, isso é muito legal, parabéns, gostei muito, viu. que bom. Não foi chato, não? Não, não, foi Não, tranquilo. Que bom. foi Ótimo, maravilhoso. É. Viu Tenho só? certeza que todo mundo Com gostou. certeza. E ó, não esquece de se inscrever no canal, aqui no nosso Instagram também, Dá o Plástica, like, Plástica, compartilha. Ativar o Plástica sininho, Cast, ativar vamos o colocar sininho. aqui Plástica Cast Isso aí. no Instagram e no YouTube também. E sempre deixando a sua opinião, dizendo quem que você acha que poderia vir aqui, até o contato da pessoa. Preferência um contato digital, né, para o telefone não ficar divulgado ali né, no meio de uma conversa, Melhor. né, É, um aleatória, e-mail, né. um e-mail no máximo e tal. E é isso, no próximo podcast a gente talvez traga aí, Surpresa, surpresa. opa, Aguardem o próximo vídeo, surpresa é sempre bom. É isso, hein, galera. Bom, né. eu agradeço muito estar aqui. Muito obrigado. Vocês foram muito gentis, me senti muito à vontade. Espero ter contribuído para você que está assistindo, que está procurando fazer uma cirurgia plástica, que eu consiga ter tido elucidado algumas questões. Então, olhe para o perfil do cirurgião que você queira escolher, olhe para aquilo que você deseja. Cuidado com o seu corpo. Só tem um, irmão, só tem um, não tem outro. Então, assim, cuidado, né, vai fazer. Tudo funciona desde que você tenha um plano para que aquilo funcione. Então, não faça de supetão, ninguém te pressionando para nada. Aos médicos, Faça para você, não faça para os outros, né? É, exato, é, tem as suas isso é razões. importante. Tenha, eu gosto de uma frase que eu adoro. Ninguém conhece a sua dor. Ninguém conhece a sua dor. Só você sabe onde dói, onde seu sapato aperta. Então, atue no seu tempo, a sua verdade, daquilo que você busca. E aos médicos que estão assistindo, vocês viram que, assim, a relação médico-paciente é uma relação que se constrói. Ela pode se construir em bases sólidas, como empatia e relacionamento próximo, ou em bases fakes, através de perfis de internet. A escolha de como você quer prosseguir, ela é sua. Mas escolha sabiamente, porque o processo médico é um processo particularmente bastante dolorido, porque ele atua naquele profissional que tenta acertar, mas que às vezes acaba tendo um problema, uma infelicidade, não por vontade própria. Ninguém acorda de manhã falando que vai machucar alguém ou vai fazer mal a alguém. Poucas pessoas, não vou falar ninguém não, mas poucas pessoas fazem isso e médico muito menos. Então, ninguém quer errar. Mas isso não impede de as pessoas serem atingidas por isso. Então, cuidado, tome a sua precaução, encontre o seu porquê. Esse para o médico, né? Qual é o seu porquê? Por Muito que que bom. você faz isso? Encontre seu porquê, encontre sua verdade, trabalhe sua linha de segurança e seja feliz, porque é isso que a gente quer. É isso aí, excelente. Então se você lembrou de alguém: "Ah, alguém vai gostar desse podcast", compartilha lá pelo WhatsApp, tá? Só apertar aqui. Obrigada a Tchau, todos, tchau, foi tchau, gente. ótimo. Até o Obrigado. próximo vídeo.